Bem-vindas ao Colo de Longe, o podcast que fala sobre os desafios, as vitórias, os perrengues e as trocas de quem é mãe fora do Brasil. Eu sou a Giovana Borges e a cada episódio nós vamos conversar e conhecer histórias reais de mães brasileiras espalhadas pelo mundo. Quem disse que rede de apoio precisa estar perto? Aqui, o colo chega, mesmo de longe. Se você também é mãe, está grávida ou se aventura na maternidade fora do Brasil, este é seu lugar. Vamos juntas nessa jornada de acolhimento, conexão e muito mais. No episódio de hoje, eu converso com a Monize Buonamici, mãe da Laila e do Dante, designer e brasileira vivendo na Austrália. Antes de chegar a Melbourne, a vida da Monize passou por São Paulo, Porto Velho, Vitória e até um romance de carnaval que virou família. Hoje a gente fala sobre maternidade em movimento, as diferenças culturais entre criar filhos no Brasil e na Austrália, bilinguismo, saudade e o jeitinho brasileiro que ela faz questão de manter do outro lado do mundo. Uma conversa sobre raízes, recomeços e o que fica com a gente mesmo quando a gente sai do Brasil. Monize, seja muito bem-vinda. Obrigada. Quando a gente veio para cá, por exemplo, para a Austrália, a minha maior dificuldade era achar alguma mãe que eu pudesse seguir, que eu pudesse ver como é que era ser mãe aqui, né? E muito difícil. Tive que descobrir sozinha, né? Sim, e nenhuma experiência individual, né? Mesmo que na Austrália tenha algum jeito diferente daqui, do Canadá, enfim, a experiência mãe imigrante é um evento, né? E às vezes a gente só precisa ouvir outras mães falando sobre alguns assuntos para que flua na nossa vida, ou até a gente não se sinta sozinha, né? Nossa, acontece com ela também, como que ela faz, né? Acho que é sempre rico, né, trocar um pouco de informação. Mas eu queria que você me contasse um pouco sobre você. Como que você foi parar aí na Austrália? Você teve seus filhos no Brasil, né? E foi com eles, não foi uma maternar, né, parir na Austrália e tudo mais. Então eu queria entender como que você decidiu sair do Brasil. Eu e meu marido, a gente sempre pensou que essa oportunidade chegaria, que a gente ia acabar indo morar fora, porque meu marido trabalha com comércio exterior, né? Mas a gente sempre achou que ia acabar indo para os Estados Unidos, porque era onde ele tinha mais negócios, ou talvez para a Itália, que faria sentido para o negócio, para o trabalho dele. Mas aí surgiu uma oportunidade para ele aqui na Austrália. E aí, quando ele veio falar comigo, eu falei, Austrália, gostei. Nunca tinha pensado em Austrália, mas eu gostei da ideia, a gente topou. E aí, a gente teve que pensar tudo o que a gente ia fazer para vir para cá. Tendo já 2 crianças adaptadas no Brasil, com raízes, com amigos, né? Então, como a gente faria essa mudança, né? Então, a gente teve uma preocupação em prepará-los, tanto emocionalmente para isso, né? E quanto para eles não terem um impacto tão grande com a língua também. Que a gente teve aí, demorou pelo menos 1 ano para a gente vir para cá. Então, o que a gente procurou foi dar o máximo possível de inglês para eles, não porque eles não saberiam inglês aqui depois, né? Porque depois que uma criança chega no país, ela pega a língua e aí depois elas querem esquecer o português, né? Mas é para essa mudança ser bem suave. Então, a gente fez de uma forma que eles tinham praticamente 9 aulas de inglês por semana. Então, Dante tinha futebol em inglês, era aula dentro da escola que já tinha no curso. Aí tinha outras aulas que eles faziam bem bacanas, que já cheio de brincadeiras lúdicas, eles amavam, né? Isso que é importante, eles sempre estavam bem alegres, né? Aprendendo essa segunda língua. E também teve o lado emocional, que eu sempre fui plantando uma sementinha. Eu ia assistindo filme, ia falando, nossa, olha, aquela menina tá morando fora, olha que legal, conhecer novas culturas.
e fui alimentando. Olha que legal, vamos. é, é, de repente, a gente pode ser que surja uma oportunidade dessas, né? Olha, fulano tá morando ali. Mas o importante é sempre manter a família, né? Vamos manter essa família unida, né? Então, até que quando realmente surgiu, estava tudo certo mais pro final, para eles não ficarem tão ansiosos com isso, a gente foi contar para as crianças, né? E aí veio de uma forma que até minha filha falou: não, mãe, então se o papai está tendo que ir trabalhar lá, então acho que a gente tem que ir junto para ficar com a família unida, né? Então isso foi muito legal. Isso partiu assim dela também então teve todo esse cuidado, esse planejamento. E eu buscava ao máximo falar inglês com eles no Brasil também, mas meu inglês nunca foi bom, então eu tinha limitações. O que, quando a gente veio para a Austrália, aí a chavinha muda, né? Então, a preocupação acabava sendo mais com o português. Mas todo esse trabalho nosso ajudou demais na adaptação deles. A adaptação deles foi muito tranquila. Foi muito tranquila. E apesar de que eu falei para minha filha, olha, muito pé no chão, porque normalmente os pais falam, você vai fazer muitos amigos, vai ser muito legal, o país vai ser muito bom. Eu falei, não, eu falei exatamente o oposto. Olha, no começo vai ser bem difícil. Talvez você não tenha amigos no início. Pode ser que demore um mês, uma semana, pode ser que demore 3 meses para fazer amigos, mas um dia você vai fazer, a gente vai ter novas conexões, vai ter muita coisa para fazer, tem várias coisas divertidas, né? E a gente mostra vários vídeos, várias coisas que terão para fazer, mas eu deixei ele sempre muito pé no chão. E sempre falei para minha filha, ninguém está esperando que você saiba falar o inglês igual às outras crianças, fazer as atividades igual às outras crianças que são da mesma língua. Então, você fique tranquila, sorria, abra o seu sorriso, porque o seu sorriso vai abrir as portas. Então, você não vai entender o que as outras pessoas estão falando direito, mas sorria. E quando tiver alguém fazendo alguma coisa, alguma atividade, você copia. Pode olhar do lado, ver o que a criança está fazendo, copia, vai fazendo e aí. E foi tudo muito rápido. E no primeiro dia que eu fui buscar minha filha veio correndo para mim e falou: mamãe, foi o melhor dia de todos. Então veio um monte de crianças querendo ser amigas. No dia seguinte, a mesma coisa, ela veio falando a mesma coisa: mamãe, foi o melhor dia de todos, foi incrível. Pegou na minha mãozinha e foi passeando pela escola, contando, olha, se fizesse essa amiga, e realmente foi muito acolhedor para elas. A gente também escolheu uma escola num lugar bem bacana, tem pessoas de várias culturas diferentes, né? Aqui na Austrália é um país que tem gente do mundo inteiro, né? Então, na mesma sala das crianças tem gente da Alemanha, tem da Inglaterra, tem do Japão, tem da China, é muito, muito multicultural, né? Mas o nosso bairro onde a gente escolheu tem bastante australianos também, então é bem, bem bacana. Então a gente fez o nosso dever de casa, eu acho, muito bem. O Dante já teve uma certa dificuldade também para entrar na escola, porque diferente da Laila, que ela tinha 7 anos quando ela mudou, o Dante ele tinha 3 aninhos. Então a Laila era assim, a menina que veio lá do Brasil, exótica, diferente, né? Todo mundo querendo ser amigo. O Dante ele já era muito pequenininho, então as crianças elas não conseguiam interagir, falar com ele, né? Tipo, brincava, mas como são todos pequenininhos, eu não tenho essa curiosidade, então eu vou brincar com quem fala mais fácil comigo. E engraçado que o Dante sempre foi o mais comunicativo, sem timidez. E aí foi exatamente o oposto. Então, com ele, o que eu fiz? Comecei a convidar amigos para vir aqui em casa, para criar laços e conexões. E aí foi o que deu super certo para a adaptação dele na escola, sabe? Foi muito bacana.
Então essa foi a nossa adaptação. É engraçado você ter falado isso, que normalmente é o contrário. Eu falando aqui com as mães que vão com crianças mais velhas tendem a sentir mais. É assim, nossa, foi muito difícil, porque já entendia que tinha uma resistência. Então, eu acho que realmente esse trabalho, fica até a dica pra quem tá ouvindo a gente, é esse trabalho do diálogo, de preparar a criança e não esconder. Porque eu acho que tem muitos pais que meio que assim, não vou falar nada pela ansiedade, porque não quero que sofra, mas o diálogo que você criou com as crianças, né? De mostrar os filmes, de falar, a gente vai mudar, é assim que vai fazer, tem que aprender o inglês. Você deixou tudo muito claro, né? Então, a sua filha mais velha, que supostamente sentiria mais, por entender mais, acabou se adaptando muito rápido. Então, talvez tenha sido até o segredo de vocês aí, né? O molho secreto da família, de ter falado, eu não vou esconder, né? Eu vou realmente falar, abrir o diálogo, contar com eles e pedir compreensão também, né? E acabou que as coisas foram fluindo de uma forma bem natural. Sim, foi bem tranquilo. A gente não tem o que falar. A nossa adaptação foi muito tranquila. E assim, tirando as crianças, né? Pra você, assim, como mulher, às vezes a gente meio que segura o emocional de todo mundo, né? A gente vê a nossa filha tentando fazer amigo, nosso filho sem entender. E a gente fica, não, calma, eu tenho que me manter forte, porque não existe outra opção, né? Você, como mulher, como mãe, se sentiu de alguma forma meio... Ai, meu Deus, não, eu não posso cair, eu tenho que segurar os pratinhos. Ou pra você também foi muito leve e você falou, nossa, não, se cair aqui e tô muito bem. Não, eu tava muito insegura com tudo, porque meu inglês era horrível, né? Minha filha, em 3 meses, ela passou igual um trator em cima de mim, né? Me atropelou no inglês. Com a pronúncia maravilhosa, escrita impressionante. E eu ainda, até hoje, tô aqui arranhando, né? Mas, assim, fui abrindo, conversando com algumas mães, né? Acho que a maternidade nos dá isso, né? Então, eu sou comunicativa, então vou me arranhando, mas vou me comunicando, eu me faço entender, né? E com as crianças, convidando muitas crianças para vir aqui em casa, para os meus filhos fazerem amizade, a gente acabou fazendo amizade também com os pais, entende? Então isso foi bom para mim. Eu tinha outros medos que eu tinha, por exemplo, o trabalho de casa, né? Porque no Brasil a gente acaba não fazendo nada, eu nunca tinha cozinhado na minha vida, eu não sabia fazer nada, então tudo para mim foi muito desafiador. Então, falei, meus filhos não vão conseguir comer nada aqui. E ainda a gente ia para restaurantes aqui na Austrália, é muito difícil de comer, assim, principalmente quando a gente chegou, porque a cultura aqui é muito influenciada pela cultura asiática. Então, tem comida muito apimentada, tem aqueles caldos chineses, ou, por exemplo, comida indiana, que é super apimentada. Então, você vai no shopping, você não vai encontrar um filezinho para comer, um franguinho assado, entendeu? É muito difícil. É claro que depois, no dia a dia, a gente vai se acostumando, e aí vai achando os lugares, né, que são mais parecidos com o nosso paladar, e a gente acabou se virando e achando as coisas muito fáceis aqui também. Então, cozinhar no Brasil não é a mesma coisa que cozinhar na Austrália, né? Você encontra tudo já lavadinho, cortadinho. Então, é mais fácil, né? Então, depois que passou tudo isso, aí eu fiquei, assim, querendo me buscar um trabalho, né? Tipo, preciso fazer alguma coisa, né? E no início foi meio complicado, porque o Dante estava no kinder, e aí são 2 vezes por semana, e aí não valia a pena eu trabalhar, então eu acabei esperando um momento. Aí foi até na época do Covid que eu comecei a trabalhar. Aí, para mim, pro meu Monive, né, mulher, falar trabalhar, foi muito importante, né? Inclusive pro inglês ajudou demais, né? Então, depois disso, eu fiquei mais calminha, eu fiquei mais realizada, né? Aí foi melhor. Foi ganhando mais confiança com o tempo, né? E aí vem também essa
pergunta, né, que você falou, e no Brasil eu nunca tinha cozinhado, no Brasil eu nunca não fazia nada, assim, em relação a tarefas domésticas e tudo mais. E mudou isso, né? Hoje eu também moro fora, a gente sabe muito bem que a gente tem que botar a mão na massa, fazer as coisas, não tem muita escolha, né? Mas nesse sentido, assim, o que isso te transformou também como mãe? Esse fazer, colocar mais a mão na massa, ter que fazer mais coisas. Como que você sente, assim, a Monize no Brasil e a Monize na Austrália? O que esse processo, assim, te transformou como mãe? Então, tive que me desdobrar de outras formas, né? Então, eu acho que, além de tudo, eu precisei muito do meu companheiro, do meu marido junto, fazendo comida junto, porque não dá. Aqui não é. Aqui é todo mundo junto, senão a gente não consegue, né? Então, eu acho que acabou fortalecendo como a família inteira. Inclusive meu marido, porque a qualidade de vida daqui é melhor do que a que a gente tinha no Brasil, porque a gente tem mais tempo com a família. Apesar de que a gente está trabalhando sempre dentro de casa, a gente fica mais tempo juntos. Então, no Brasil, que a gente ficava trabalhando das crianças, trabalhando e as crianças das 7 às 7 na escola, aqui não, aqui o pai vai buscar, vai levar, eu vou buscar. Então a gente fica muito mais com eles, cozinhando juntos muitas vezes. Então a família cresceu muito com isso, como um todo, né? As crianças vendo mais o pai, vendo mais a mãe. Isso foi muito legal. E quando eu sempre gostei de ensinar muito as crianças, né? Então aqui eu tive a oportunidade de ensinar o português, porque eu tinha dificuldade de ensinar o inglês lá no Brasil, eu já não tinha mais dificuldade de ensinar o português, porque é minha língua. Então, é o meu presente para eles. Então, para mim, isso foi muito legal. E a gente criou muita conexão com essas brincadeiras. Então, eu e as crianças, a gente fazia assim, agora a gente vai ter a escolinha da mamãe. Então a gente chegava, eles eram pequenininhos ainda, a gente fingia que saía, pegava a mochila, voltava, na época do Covid voltava para casa e fazia as coisas. Antes do Covid também fazíamos, depois continuamos a fazer. E aí a gente vai brincar, eu acabava fazendo várias brincadeiras para eles, porque tentando levar sempre para um lado lúdico para eles brincarem, aprenderem. Então eles achavam muito legal, né, esse momento. Aí conforme eles vão crescendo, eles já têm um pouquinho mais de preguiça, né? E aí a gente tem que bater muito naquela tecla. Mas acho que eu sempre trabalhei muito a consciência dos dois, da importância de manter a nossa língua portuguesa, né? Então não só para falar com os amigos, com a família lá no Brasil, também por oportunidades que eles possam vir a ter no futuro, pela facilidade de aprender outras línguas. Minha filha agora está na secondary school, ela está fazendo francês. E, poxa, ela está vendo isso na prática. Puxa, mãe, eu sei mais que as outras crianças porque tem algumas similaridades com o português. E você escuta isso, escuta aquilo, então é mais fácil de aprender. Olha, que legal, filha. Tá vendo? Você já está criando, já está vendo, já está colhendo frutos do que a gente conversou. E eu sempre trabalhei essa consciência deles para a importância de manter isso, né? Que é um presente para eles, que eu não tive quando eu era criança. Apesar da minha avó ser professora de inglês lá no Brasil e eu ter morado com ela até meus 9 anos de idade, ela não teve essa persistência, sabe? Porque eu acho que você aprender uma língua não é só você ir na aula dessa língua e aprender, né? Você tem que trabalhar isso no dia a dia, consistência, persistência, sabe? E exposição. Então, o que a gente faz aqui em casa é trabalhar com as crianças com exposição o máximo possível. Então, a gente vai fazer passeios direto e é sempre conversando em português. A gente tem um acordo entre nós, né? Então, na nossa família, na nossa casa, só português. E aí a gente fala, se alguém falar inglês aqui, a gente vai dar o apertão e volta para falar o português. Porque hoje a gente já consegue fazer isso, né? Quando eles eram menorzinhos,
quando a criança ia me falando alguma coisa em inglês, aí eu repetia, água, você quer água? Então eu repetia sempre o português. A mesma frase que eles me falavam em inglês, eu repetia a frase em português. Pode parecer cansativo no início, mas eles vão igual um clique. E vão falando e vão comunicando. Se a gente desiste disso, deixa eles, eles são pequenininhos, talvez, depois eu deixo para aprender, depois eles vão aprender depois, ou então, deixa eles aprender primeiro o inglês para ser mais fácil na escola. Isso é um grande erro, porque quando eles estão pequenininhos, a gente consegue moldar, a gente consegue levar eles, né, por um caminho que acaba sendo o natural para eles e o mais fácil para eles, para o futuro deles, porque depois é difícil a gente resgatar isso, porque é muito mais fácil para as crianças e mais simples falar o que todo mundo está falando, né? Eles ficam uma boa parte do tempo na escola, com os amigos, as maiores interações, as palavras novas que eles estão aprendendo, é toda da língua do país, né? No caso aqui, o inglês. Então, se eu não, no meu ambiente, eu não estiver fazendo com que eles aprendam palavras novas, além do beabá, eles não vão evoluir, vão só escutar. Como eu conheço muitas crianças aqui que só entendem mais ou menos o que a mãe fala e falam inglês. Como na nossa família isso é muito importante, a gente considera isso muito importante até para minha relação, minha ligação com os meus filhos, porque é minha primeira língua, o português. Então, eu quero que essa ligação continue assim forte com eles, né? Então, a gente está sempre resgatando isso. Então, quando era pequenininho, a gente ia repetindo, o quê? Não é que eu minta para eles, não entendo inglês, não é isso. Desde pequenininha, vamos no português, então você quer tal coisa, vamos fazer isso, e eu repetia, né, toda a palavra, toda a sentença, e fazia muitas vezes eles repetirem também, e conversando, porque desde pequenininhos eles entendem, a gente explica para eles, eles entendem o que é importante, o que não, porque o ser humano vai tentar sempre fazer o mais fácil. Né, eles vão tentar o caminho mais fácil, mas isso não vai ser o melhor para eles. Eu acredito que assim, as crianças têm poder de decisão muitas vezes, mas eles não têm, como eu posso dizer, consciência e maturidade para saber o que vai ser o ideal, o melhor para eles, né? Então cabe aos pais também e direcionando eles para um bom caminho. Não, eu super concordo. Essa questão do português, esse mito de, deixa eu aprender o inglês antes, depois eu explico. Eu entrevistei uma educadora bilíngue que falou muito sobre isso aqui no podcast, e ela falou que tem estudos que mostram que a criança adquire uma nova língua, assim, automático, até uns 3, 5 anos, não me lembro. Depois disso, ela vai aprender outra língua. E o processo não é o mesmo. Então, os pais às vezes falam, eu não vou encher de língua na cabeça da criança, porque vai confundir. E realmente, assim, meu filho tem 1 ano e meio, e tem coisas que ele só fala em inglês, tem coisas que ele só fala em francês, tem coisas que ele só fala em português. Porque ele ainda não entendeu que a mesma palavra pode ser falada de três né, maneiras diferentes. Mas quando ele me fala alguma coisa em francês, ele não sabe falar está quente, ele fala c'est chaud em francês. Provavelmente porque na creche falam em francês. Aí eu falo, tá quente? E exatamente o que você falou. Eu não tô corrigindo ele. Eu tô respondendo em português. Mas tem palavras que ele só fala em português também. Então, é uma mistura. Mas eu nunca me preocupei em misturar. Porque a hora que o nó desata na cabeça, as coisas fluem. Então, acho que essa questão realmente, não só da exposição, quanto mais você expõe, mais a criança vai falar. A paciência, porque precisa ficar repetindo, principalmente assim, a Laila já tinha 7 anos, né? Mas Dante só tinha 3. Então, se vocês existissem, ele provavelmente ia ser um bilíngue passivo, que eles chamam, que a pessoa entende, mas ela não responde. E é uma perda exatamente pelo que você falou, né? Somos brasileiros, nascemos, crescemos no Brasil,
E tem muita coisa que eu não quero ficar traduzindo pro meu filho, né? Senão a gente... mas mamãe, o que é isso? A gente pode até explicar pela questão do vocabulário, mas meu marido é francês e muitas coisas eu tenho que explicar. E eu tenho que não só traduzir, mas explicar todo um contexto, porque ele não tem a menor ideia do que eu tô falando. E aí eu fico pensando, gente, mas o meu marido, tudo bem, mas o meu filho não vai me conhecer verdadeiramente. A minha essência, se tudo que eu falar pra ele, eu preciso traduzir e explicar. E dar voltas pra tentar explicar uma situação. Então eu acho muito bonito você fazer questão de ter o português. E não só pra falar provavelmente com seus pais, né? Com a família, mas também pra manter vivo, né, a cultura de vocês que é enraizada, né? A gente mora fora, mas eu sempre falo, gente, eu moro fora, mas a cozinha que eu sei fazer é a cozinha brasileira. Eu sei fazer arroz, feijão, a carne, que é do Brasil, né? As receitas que eu sei fazer são do Brasil. Eu não sei cozinhar uma receita canadense, sabe? Então, tudo é muito ligado. Tudo que a gente faz é muito brasileiro. Então, por que não a língua? Não, total. Total. E até porque, quando eles são pequenos, tem alguns fonemas que eles conseguem atingir que eu nunca vou conseguir. Então, é a mesma coisa o inglês dele, a pronúncia deles, eu nunca vou conseguir atingir aquela pronúncia, porque pro adulto não dá, não vai ser igual. E as crianças, quando elas escutam desde pequenininho esses idiomas, eles conseguem produzir, né? E assim, é muito legal, porque a gente brincava muito, principalmente quando mais novos, né? A gente brincava mais do que hoje em dia a gente faz menos lúdico, porque já são maiores, né? Quanto mais eles vão crescendo, mais atividades eles vão tendo na escola, mais esportes e tudo mais, né? Então, principalmente quando eles eram pequenos, a gente fazia muito mais brincadeiras, muito mais jogos. Mas até hoje a gente procura, por exemplo, eu tô na estrada, vou ficar 2, 3 horas na estrada. A gente brinca em português. Então, eu levo quiz em inglês, né? Porque é o que eu consigo comprar aqui, porque às vezes vem lá a falta de material, né? Então, eu compro em inglês, eu vou lendo e traduzindo a brincadeira, fazendo os quiz em português. As perguntas são todas feitas em português, eles respondem em português. Mesmo com aquele brinquedo sendo de outra língua, né? Então, isso a gente sempre fez muito isso aqui. Então, muitas vezes eu comprava livrinhos didáticos aqui para as crianças irem fazendo, e aí eu ia lendo todas as perguntas quando o Dante não sabia ler, porque eu que ensinei ele a ler e escrever. Então eu ensinei ele primeiro o português. Então quando ele foi para o prézinho aqui, pro pré, ele já estava sabendo ler em inglês. Por quê? Porque ele começou com português. Então a partir do momento que ele começou a ler em português, ele já sabia a língua inglesa, porque ele ia no Kinder, então ele já automaticamente começou a ler o inglês. Então a gente fazia os livrinhos que eu ia lendo para ele em português, ele ia fazendo, qual que é o bonequinho mais alto, qual que é o mais baixo, aí ele ia lá assinalando. Então a gente aproveitava o material que a gente tinha aqui. Então, claro que muitas vezes a gente traz do Brasil, né? A gente ficou uma época bem complicada, né? Aqueles 2 anos, né? Que a gente teve do Covid, mas aí a gente ia usando a criatividade para fazer. Ou quando vem alguém aqui, eu falei, da presente é livro. Eu quero livros, eu quero jogos em português e para quê? Eu consegui fazer minhas aulinhas aqui. Então, a gente muitas vezes teve uma vez que a gente colocou um monte daqueles, como que chama? Aqueles, tipo um isoporzinho que as criancinhas usam para não se machucar no chão, que são os quadradinhos. Tapetinho. Uhum. Aquele tapetinho, isso. Aí a gente foi colocando, fazendo como se fosse um caminho, e aí a gente ia jogando um dado, e é como se as crianças iam andando como se eles fossem peões, né? E aí, dependendo do lugar que eles caíam, eles tinham uma atividade de português, ou de matemática, ou tinham que responder uma questão. E eles lembram disso até hoje, né? Então, outra coisa que eu faço até hoje foi seguir um livro didático em português que a gente trouxe do Brasil, inclusive era da escola da minha filha, e aí eu fui comprando todos os anos seguintes,
Então, essa apostila de português a gente vai fazendo desde sempre. E aí, às vezes, eu leio alguma coisa assim, eu acho que essa atividade aqui dá pra gente fazer uma brincadeira. Então, teve uma vez que a gente foi construir uma cidade, ensinando o que era a direita, o que é a esquerda, e várias coisas. A gente vai inventando, né? Ou outras coisas que a gente faz. Pega uma letra de música, então eu corto a letra de música, eles têm que colocar em ordem a letra de música. A gente vai inventando, faz experiências científicas aqui em casa também, é a parte que eles mais amam, né? Mas o legal disso é que a gente vai trabalhando outras palavras que a gente não falaria no dia a dia. Porque muitas vezes a gente tem crianças que só falam o básico, né? Que é, eu tô com fome, quero comer, hora de dormir. Então, esse básico eles entendem. Se a gente não expõe para outras palavras assim, fica mais difícil, né? Então, a gente tenta ir seguindo, fazendo vários jogos ou brincadeiras diferentes, ou nos próprios passeios que a gente faz, sempre tentar trazer o português, né? Trazer essa cultura. Outra coisa que a gente faz se tem evento brasileiro, a gente tenta levar. Por exemplo, no final de semana passado, a gente foi para um evento que estava tendo um chorinho, estava tendo uma samba também, uma roda de samba, estava tendo capoeira. Eles têm noção, sabe? Um pouco de contato, assim, de vez em quando é possível. Aqui em Melbourne não tem muito brasileiro onde a gente mora. Tem muito brasileiro mais para Sydney, para Brisbane, que é mais para cima, onde é mais quentinho, né? O brasileiro vai tentando morar onde o clima é mais parecido com o nosso, mas aqui onde a gente mora é meio friozinho de vez em quando, né? A maior parte do ano é frio. Então tem menos. Então acaba sendo muito difícil fazer amizades para as crianças, né, que tenham a mesma idade. Então o Dante ainda tem alguns amigos brasileiros, a Laila praticamente não tem. Então muito difícil da idade dela de eu achar, talvez porque quando as mães têm filhos pequenininhos, principalmente bebezinhos, eu acho que elas procuram mais entrar em comunidades para tentar fazer com que a criança fale. Então, acho que é mais fácil nesse início você conseguir achar amigos, encaixar, do que numa idade mais avançada, entende? Então, por isso que é importante começar o mais cedo possível com os filhos, assim, a buscar tudo isso. E onde que você busca inspiração? Porque, assim, você falando várias ideias, gente, nunca pensei nisso. Meu filho tem 1 ano e meio, então acho que também tem uma limitação de várias atividades, né? Que ele não vai entender nada se eu fizer. Mas você falou experiências científicas, né? A direita, a esquerda, de montar a cidade. Tem algum lugar que você busca inspiração? Pode até ser gringo e você muda pro português, né? Mas, ou você sempre foi essa pessoa muito didática, assim, dormi e acordei com uma ideia, eu vou fazer hoje. Me conta, porque eu quero essa dica. Então, eu sou designer, né? Eu trabalho com criação. Eu sou bem criativa. E eu conheço muito meus filhos, né? Eu tenho muito feeling do que está acontecendo naquele momento, que eles estão, o que ele está curioso. Então, às vezes eu tô indo numa linha, e aí eles pegam uma curiosidade de alguma coisa. Então, o que eu vou fazer? Eu vou aproveitar aquela curiosidade daquela criança naquele momento, que é onde eu vou conseguir um boom, né? Não adianta eu ir para um caminho que ele não está tão interessado naquele momento, né? Então, eu tenho muito esse feeling. E aí eu vou tendo ideias. Claro, pesquisa, a internet está aí, né? Tem milhares de lugares que têm experiências. Para a experiência eu sempre tive que pesquisar, né? Nunca fui de ciência da vida. Mas aí eu fui pesquisar experiências para fazer com as crianças. Mas muitas coisas são de feeling mesmo. Poxa, com 1 aninho, ele brinca de massinha. Então eu brincava muito com Dante de massinha, de fazendo. A gente tinha uma forminha que ia fazendo as letrinhas, aí eu ia fazendo as letrinhas para eles, e eu ia brincando. Então, por exemplo, esse A
você pode colocar A de amor, A de... vai brincando, mas muitas vezes a gente acaba usando, por exemplo, personagens que eles gostam para ensinar as letrinhas, né? Então, por exemplo, a minha filha amava Cinderela. Então, olha, o Cia da Cinderela, e pegava todas as princesas que ela colecionava e colocava cada letrinha em cada personagem que ela tinha. Então, eu sempre aproveitei o que meus filhos estavam curtindo no momento para levar para eles o que eles gostam, qual é o interesse deles no momento, entendeu? Então, muitas vezes eu sinto se eles estão assim, estou meio agitados, entendeu? Não adianta eu dar uma leitura e ficar tudo calmo. Eles estão muito agitados, então vamos fazer uma brincadeira mais agitada. Olha, quem vai pegar? Vamos ver quem é que consegue pegar a letra C primeiro. Então vai lá vamos, né? Hoje em dia, por exemplo, são coisas um pouquinho mais difíceis. Vamos ver quem é que a palavra vassoura se escreve com SS ou com C. Então vocês têm que pegar, né? Eu separo algumas letras, algumas de sílabas, né? O SS, separo ali, aí eles saem correndo para pegar, para ver qual pega primeiro o que se encaixa para escrever certo aquela palavra. Ou brincar de stop das palavras, entendeu? E usando criatividade. Então, por exemplo, criança pequena tem muita dificuldade de falar no telefone com os avós, né? Porque eles não conseguem ficar parados muito tempo no telefone. Então, uma coisa que eu fazia era colocar eles no café da manhã, que aqui pra gente no café da manhã é o horário que funciona melhor no Brasil, que é à noite no Brasil, aqui é o café da manhã. Né? Então, as crianças comiam na frente do celular para conversar com os avós, né? Para mexer no celular, para conversar com os avós. Então, iam lá, aquele momento que eles estavam parados mesmo, comendo, eles estão conversando com alguém em português lá do outro lado. É com a avó, é com a tia, ou com o amiguinho, com o primo. Então, isso ajuda. Outras coisas que a gente brincava muito, por exemplo, às vezes brincar de stop à distância com a avó, né? Ou então a avó contando uma historinha. Ou então a avó fazendo receita. Nossa, minha mãe ia falando para fazer, olha, você faz assim, faz assado, coloca a farinha agora, e a gente aqui fazendo junto com a avó. Para quê? Para criar essa ligação com a família de longe. É muito difícil você manter essa ligação, sabe? Apesar que tem o amor, tem tudo. Para uma criança ficar ali no celular, não é fácil. Então, você tem que interagir. Muitas vezes os avós lá do outro lado, eles não têm uma ideia. Então, vai da mãe e mostrando o que o filho está gostando, quais são os interesses, e tentar instigando e alimentando essa conversa. Hoje em dia já está por conta deles, né? Eles já são grandes, eles mesmos já pegam, já ligam, até porque eles já sentem, já virou uma rotina para eles ligar e falar com eles. E até, por exemplo, para se fazer, eu tive uma preocupação quando a gente mudou para cá, porque toda vez que era aniversário, eles ganhavam um monte de presente de todo mundo, né? Então, aí aqui já fica mais difícil, né? Poxa, como que eles vão mandar de lá? Não é muito fácil. Então, aqui eu sempre falei, mãe, minha sogra, meu pai, meu sogro, a gente sempre comprou um brinquedinho extra, simples, né? Nada demais. Mas comprava, olha, a vovó que mandou, olha, foi vovô. Então, isso para eles acabava que era uma forma de ligação também, sabe? De, olha, nossa, a vovó me mandou lá do Brasil, olha, que legal. Então, de manter esse laço, né? E materializar de alguma forma. Então, a gente acaba sendo muito preocupado aqui com a educação deles nesse sentido, sabe? E aí, por curiosidade, como que foi a relação dos meninos com as telas? Porque hoje em dia, né, imagino que todas essas brincadeiras fora de tela. Então, você acha que também, né, assim, por curiosidade, mas também aspecto de informação. Não sei se você dava muita tela para os meninos, ou se você não dava zero, como que era a sua relação com as telas? Porque pra gente ter esse movimento das brincadeiras, as crianças não estão sentadas no sofá assistindo um filme. Então, olha só, vou ser polêmica. Porque eu sempre dei telas para meus filhos.
desde pequenininhos, eles sempre tiveram telas. Porque eu precisava do meu momento. Eu lá em Vitória, no Espírito Santo, com as crianças, eu estava sozinha, eu não estava com a minha mãe do lado, né? Então eu precisava tomar banho, eu precisava fazer. Minha filha chorava horrores, não tinha o que fazer, ela chorava de transpirar. Então você dá uma tela ali, eu consegui tomar banho, eu consegui comer. Então as telas aqui na minha casa foram ao meu favor, não ao favor deles. Então, quando eu estou com eles, eles estão sem telas, eles estão brincando. Mas se eu preciso de um momento para mim, eu preciso lá fazer algumas coisas básicas, então eu apelo para a tela. Mas eu acho que a tela é uma ferramenta que a gente pode ser usada para nosso benefício, entende? E eu economizo a tela ao máximo. Então, assim, a gente vai para restaurante, principalmente pequenos, ninguém, até hoje, eles não ficam na tela, eles não levam o tablet, celular ou tal. Esse ano que a minha filha tá um pouquinho mais, ganhou o celular, já tá um pouquinho mais difícil, né? Ela já tá com 13 anos. Mas eles não acessam, eles não ficam nas telas. Eu levo coisa para desenhar, eu levo joguinho, eu levo baralho, eu levo cartas, eu levo coisas para eles se distraírem de outras formas também. E também eu quero que eles conversem. Eu acho muito legal eles trocarem de ideia com a gente, sabe? A gente criar esse laço quando a gente está conversando. Então, por exemplo, eles demoraram muito para jogar joguinhos. Enquanto todas as crianças já jogavam joguinhos, eles nem imaginavam essa possibilidade. Então, quando comecei a deixar, eu comecei a deixar com atividades de aprender. Então, eles iam aprender as letrinhas, eles iam aprender as palavras, eles iam fazer um quiz de português. Então, e eles achavam o máximo. Entendeu? Vai dar para uma criança aprender alguma coisa, um joguinho de aprender, sendo que eles já têm acesso a outros jogos. Eles não vão querer, eles vão achar chato. Mas os meus achavam ótimos. Por quê? Porque eu usava isso e como ferramenta para eles aprenderem. Por exemplo, Duolingo aqui, eles fazem Duolingo. Eu adoro que eles façam Duolingo. E aí eles fazem, por exemplo, o Dante faz português e espanhol. Então ele está treinando não só a nova língua que ele está aprendendo, que é espanhol, mas ele tá lá fazendo em português. A minha filha, ela está fazendo italiano. E aí ela faz italiano e português também. Então ela está, sabe, indo para essas ferramentas de uma forma inteligente. Então, por exemplo, rede social aqui em casa, minha filha não tem acesso. Eu não deixo ela ter rede social, entendeu? Não acho que isso é legal. Mas, por exemplo, o Dante, desde pequeno, eu deixo ele assistir coisas no YouTube e ele assiste coisas de aprendizado. Então, por exemplo, até uma das primeiras coisas que ele mais gostava era ver o alfabeto. Por quê? Porque é o que eu colocava para ele ver. Hoje em dia, não. Hoje em dia, ele quer saber as coisas de geografia. Ou Minecraft, né? Aí é aquela luta, né? Aí a gente negocia. A gente negocia. Então, eu acho que vai muito disso, entendeu? De dar o limite. Não é fácil. Vai falar, não, você não pode, não, você não sei o quê, ó. Igual a minha filha, mãe, não é justo, eu sou a única que não tem Snapchat. Não, filha, você não é a única. Tem mais 2 meninas que eu sei que não tem. E eu me importo com você. Não acho legal emocionalmente, né? Eu não acho que as crianças estão preparadas para isso. Eu acho que tem um monte de impacto que aí é outra história, eu não vou nem falar aqui. Então, acho que a gente consegue ter um bom balanço aqui em casa. Fora isso, aqui na Austrália tem uma cultura muito grande de esportes, sabe? Isso é muito legal.
Então as crianças têm muitas atividades. Nem era o que eu queria, tantas atividades assim, porque eu acho que é importante eles terem um momento ocioso, mas acaba ajudando eles ficarem longe de telas e criando links com outras crianças também, né? Fazendo esse monte de esporte, sabe? Eles fazem drama também, que é uma aula que eu acho que é muito legal para comunicação, para você saber falar, para você saber se posicionar. Então, a gente tem uma vida bem corrida, que acaba não tendo tanto tempo assim para essas telas para eles, entendeu? Então, eles podem usar, mas é muito consciente. E aqui em casa, por exemplo, quando eles estão no horário deles usarem, eles podem usar na sala. Eles não podem levar nos quartos, no andar de cima da casa. Aqui na sala é onde eu estou passando, eu estou olhando, estou vendo o que eles estão assistindo, o que isso pode impactar, se é para um benefício bom ou ruim, entendeu? Então, não dá para deixar telefone do lado do quarto da criança, entendeu? Você não sabe quem tá junto com ela, né? Então, é isso. Mas eu acho que o equilíbrio é muito bom, e você ter falado, eu usei a telas porque eu precisava, acontece, não é o fim do mundo, mas você agora, hoje em dia, fala, eu uso pro meu recurso, né, pra aprender, pra ajudar, e que pode ser sim um recurso, né, da criança ver, ou até outros sotaques, né, porque culturalmente falando, o Brasil é muito diverso. E quando ele só vai, assim, eu fico pensando, né, ele vai ouvir só eu falando português, só os meus pais têm o mesmo sotaque, que falam da mesma forma. Então também essa questão cultural pode vir das telas. Eles podem visitar um lugar do Brasil via YouTube. E aí, falando da questão da cultura, você assim, seus filhos falam português, entendem português, escrevem português, que também é um bônus para você, porque a maioria das pessoas fala, mas não sabe ler e escrever, mas conversa. Mas eu queria saber da questão cultural. Você sente que seus filhos se sentem brasileiros? Ou é só a questão meio que da língua? Eu sei falar português porque minha mãe é brasileira. Eu também sou brasileiro, mas sabe assim, fica como tá tão integrado na cultura australiana, pelas crianças, pela escola, pela língua, você sente que existe essa diferença essa diferença cultural, assim, de tá mais pra lá do que pra cá? É difícil você lutar com o que eles estão convivendo o tempo inteiro, né? E não é uma luta. Eu acho que tem que ser natural para eles, né? O ambiente que eles estão. Mas, assim, a minha filha, ela se sente, assim, dividida. Fala, ai, mãe, é igual... eu sinto que eu vou ter saudade dos meus filhos. Agora eu tenho saudade dos meus amigos do Brasil, mas se eu fosse morar no Brasil, eu ia ter saudade dos meus amigos da Austrália, né? E culturalmente eles são muito mais inseridos, brincadeiras, é muito mais aqui. Mas, querendo ou não, vamos lá comer num restaurante brasileiro. Eles, nossa, né, eu quero comer coxinha, feijoada. Então, eles adoram isso. E eles adoram, por exemplo, a gente recebe aqui em casa igual brasileiro, né? Não é igual australiano. Então, as crianças vêm, nossa, na casa da sua mãe tem comida gostosa para comer. A gente sempre põe um monte de comida para a criançada comer. Aí, churrasco, mãe, a melhor coisa é churrasco, comida favorita. Então, tem muito isso muito forte, né, neles. Algumas gírias eles não vão entender, né, porque eu não falo tantas gírias, né, igual a maioria fala. Então tem alguns tipos de músicas que a gente não escuta muito, então eles não têm tanto acesso, né? A gente escuta, vamos lá, MPB, né, uma musiquinha assim, essas eles escutam, tem algumas que eles até cantam. Então eu acho que acaba sendo bem balanceado, mas quando eles vão para o Brasil e estão brincando com os primos, acaba que isso vem muito forte para eles, né? Eles sentem, né? Tem uma troca muito grande, muito intensa, porque a cultura tá ali, né? A cultura tá ali, eles não esqueceram. E toda vez que eles se encontram, isso desperta, isso aflora, né?
Eu acho que tá ali neles, entendeu? Não é a mesma coisa, não tem como, a gente tá totalmente isolado aqui, eu brinco, porque a Austrália é muito longe de tudo, né? Então, para ir para o Brasil, chega a pegar 30 horas de voo, né? Se você vai por, sei lá, Dubai, são 2 voos de 15 horas. Então, não é fácil, né? Nem do pessoal vir para cá, nem da gente ir para lá. Mas a gente busca manter, porque para manter a língua, ele precisa ter um da cultura também, né? Precisa ter um certo conhecimento. E eu sempre estou mostrando as coisas. Olha isso aqui lá no Brasil. E eu tento sempre também mostrar o lado bom. Porque se você fica falando mal do seu país, por que eu vou querer saber daquilo ali? Então a gente deixa o lado ruim de lado. Eles sabem que no Brasil é um pouco mais perigoso que aqui, que lá a gente tem que tomar cuidado, que é o básico, né? Para eles até se ligarem quando eles estão lá. Mas eu tento trazer sempre o lado bom, mostrar o que tem de bom no Brasil, para eles terem essa curiosidade, ter esse amor pela nossa pátria, entendeu? Então, a gente tá sempre falando. Então, eu ensinei já o hino, a gente coloca várias músicas, a gente tenta trazer, por exemplo, às vezes eu mostro algumas danças, por exemplo, as histórias do Saci, né? Todas Mula Sem Cabeça, Curupira, eu vou contando para eles. E eles sabem, eles têm esse conhecimento. Então, isso resgata um pouco. Então, a gente fala sobre os animais. Então, é uma forma de ir resgatando direto, né? No Instagram, a gente sempre tá vendo algum vídeo engraçado, alguém falando. Então, isso eu vou mostrando para eles. Sempre, eu tenho uma pastinha que eu vou colocando tudo que eu acho que é interessante de mostrar para eles. E quando a gente tem tempo, eu vou mostrando. Muitas vezes tem vídeos hoje em dia de pessoas gringas que moram no Brasil elogiando o Brasil. Eu mostro isso para eles, porque é legal outra pessoa falando, não só eu, né? Então isso materializa o amor deles pela nossa pátria. Então, assim, toda vez que você falar para eles, se você pudesse, você vai viajar para onde? É pro Brasil que eles querem. Eles querem lá ver a família, eles querem estar lá, né? Aí depois vai para os outros lugares, né? Mas eles têm esse pertencimento. E teve alguma situação engraçada, assim? Eu tô lembrando de uma situação que uma amiga minha falou, que o filho dela foi numa festa infantil aqui, e ele falou, cara, só tinha pizza pra comer, mãe. E aí eu vi que tinha uma fruteira, e eu falei, posso pegar uma fruta? E aí a mãe falou, não. E eu voltei, e eu tô morrendo de fome, mãe, porque eu não queria comer pizza. Eu queria fruta, e ela falou que não, mas tinha fruta. E aí, eu falei, gente, tadinho, né, do menino. E aí a gente deu risada, porque, né, era o filho dela, mas ela falou, nossa, ele voltou tão frustrado, tadinho, porque ele não queria comer a pizza, porque não tinha o hábito de comer pizza, ele queria comer a fruta. E ela falou, não, que é ainda pior, né, porque eu ia falar, claro, pega uma fruta, qual que você quer, mas não, a mãe falou não. E ele voltou super frustrado. Então eu queria saber se teve alguma situação que a Laila ou o Dante reportaram, assim, meio que, você acredita, mãe, que eu fui lá e todo mundo tava assim, e eu não sabia que ia ser assim, porque no Brasil não é assim. Teve alguma situação na vida de vocês que a cultura bateu, assim? Então, aqui as pessoas não se arrumam, né? Eles estão, principalmente na idade da Laila, moletom, blusinha e só. Aí a gente indo encontrar com as amigas dela no Brasil, né? Depois que já virou tudo, é aquela fase que acabou virando adolescente já, né? Então a gente ia encontrar eles nessa fase. Eu, filha, olha só, aqui no Brasil a gente se arruma. Mãe, mas e a minha filha ama se arrumar. Então aqui no Brasil, aqui na Austrália, quando ela vai encontrar com as amigas, ela tenta se segurar, ela se arruma, mas nem tanto, tipo, pra ficar ali meio parecida, pra não ficar demais, né? Não ficar over. Aí quando a gente sai, só a família, vamos no restaurante e tal, aí ela se arruma bem bonitinha, igual eu me arrumo também, porque a gente gosta de se arrumar, a gente gosta, é nossa cultura, né? E aí, quando a gente foi no Brasil, ela, ai mãe, eu acho que eu tô demais. Eu, filha, você não tá demais, pode se arrumar, não tem... Aqui as pessoas se arrumam, ai mãe, não é verdade. Mãe. Aí quando chegou, tava todo mundo muito arrumado. Aí ela, mãe,
verdade, mãe, você tem razão. Eu falei, filha, aqui é Brasil. A gente se preocupa com isso, né? Sim, eu gosto de não ter tanta preocupação aqui, né, com ostentação, com tudo, mas também de menos, às vezes a gente, né, então a gente entra em choque cultural, sabe? Mas tem várias coisas, assim, é difícil de lembrar do que acontece, mas as crianças observam cada coisa. Esse assunto que você falou de comida, por exemplo, várias vezes a minha filha vai na casa de alguém para comer e não tem comida. Então, por exemplo, a gente vai no aniversário. Aqui aniversário é aniversário australiano. Eles pegam chips, colocam ali no máximo num bowl, quando colocam num bowl, né, numa tigela, e é isso que tem para comer. Entendeu? No máximo é o bolo, é aqueles chips ali e o bolo e acabou. E aí você chega na festa, eles estão arrumando ainda, colocando uma decoraçãozinha só para dizer que é aniversário. Né? A gente não, a gente já chega, né? A casa arrumada, toda decorada e bate palma, né? Que é isso, é muito engraçado, porque as crianças aqui, eu sempre falo na hora do parabéns, falo, olha, eles cantaram aqui, eu explico para as crianças aqui, a tradição no Brasil é bater palma quando canta. Então eu quero ver todo mundo batendo palma. Então a gente canta lá o parabéns em inglês, batendo palma quando é para os meus filhos, e depois canta o português para eles, né? Então as crianças aqui já sabem. E outra coisa que é bem legal, direto a gente faz playdates aqui, e as crianças vêm para cá, e a gente faz brigadeiro juntos, as crianças adoram. Então, eles já chegam aqui e já pedem, tia, vamos fazer brigadeiro hoje? Tia, tem brigadeiro para comer? Aqui tem algumas crianças que falam, é muito doce, mas tem outras que já amam, né? E é muito legal. Tem crianças que ficam super curiosas com a cultura, assim. Ai, quando você falou do aniversário, que elas nunca, parece eu sempre falo, gente, aí, o parabéns aqui parece um velório, né? Porque parece que tá todo mundo meio que morto, e tá todo mundo assim, ai, parabéns pra você. E eu lembro que foi na primeira semana que eu cheguei, eu fui no aniversário de uma criança, é filha do amigo do meu marido, e aí eu falei, vamos cantar parabéns. E eu não sabia que não se cantava, não batia palma. E aí, não sabia. E aí, então tá, vamos cantar. Aí eu fiz assim. E aí todo mundo olhou pra mim. Aí eles olharam assim, tipo, o que você tá fazendo? Daí eu. Não bate. Não. Aí, sabe, aí que virou a minha chave. Que eu falei, gente, mas pra mim era a coisa mais normal do mundo bater palma, cantando parabéns. É um conflito, assim. E aí era um parabéns tão morto. Que eu falei, gente, a gente tá comemorando aniversário mesmo, porque a gente pula, a gente põe balão, a gente, né? E esse choque cultural que bom que a gente não perde, né? A gente canta em inglês, canta em francês, depois canta em português, porque realmente é o nosso jeito, né, de celebrar e passar isso pros outros também é super legal, né? Ver as crianças pedindo brigadeiro e saber que na festa da Laila vai ter e já esperar. Essa troca é muito interessante também. Demais. A Laila, toda vez que leva pão de queijo pra escola, as meninas roubam todo o pão de queijo dela. Ela, ainda me dá um. Tá bom, então eu já mando a mais, que eu sei que vai rolar. Que bom. É muito engraçado. Sim. E é legal para eles sentirem, né, que tem alguma coisa que é deles, que as outras pessoas gostam também, né, que se interessam também. É bem legal. Agregar o afeto, né, assim, também mostrar um pouco da gente pro outro e não só a gente abraçar o outro, né? A gente abraça a cultura canadense, eu aqui, você australiana, a gente quer fazer parte, precisa fazer parte, porque a gente tá aqui, né? Mas a gente não precisa esquecer, né? A gente pode levar o pão de queijo pra escola, a gente pode fazer o brigadeiro pro aniversário e não totalmente se anular. E essa troca é muito legal, principalmente pra criança. E é muito legal, assim, ela ter, como você falou, uma coisinha dela. O pão de queijo da Laila, que ela quando vai pra escola todo mundo quer. É um jeitinho brasileiro que tá nela, né? Diferente do nosso,
que talvez esteja mais enraizado, mas é o jeitinho brasileiro que ela encontrou em ter nela, né, mesmo do outro lado do mundo. Não, e tem crianças que assinam até algumas palavras, algumas frases ela já ensinou em português para as outras amigas. E aí, até quando meus 2 filhos estavam na mesma escola, né? Quando o Dante entrou na mesma escola da Laila, aí eu falei, bom, agora vocês vão ter uma língua secreta só de vocês, não é que vocês vão conseguir falar e ninguém vai conseguir entender, né? E se precisar falar alguma coisa, né? É a língua secreta de vocês. Então, isso eles curtiam muito isso, né? Que agora eles estão em escolas diferentes por causa que ela tá na high school, né? Então, é tirar o lado positivo, né? Eu acho que eu sempre fui assim, né? Em todo lugar que eu morei, eu ia tirando o que é de bom daquele lugar. Né? Não vou pesar o que não tem, eu vou exaltar o que tem de legal, e vou tirar de letra, vou buscar mais o que tem de melhor naquele lugar para fazer. Então, por exemplo, aqui na Austrália, a gente são muitos parques, né? Eu falo, gente, é um dos lugares mais bacanas para se morar com criança, porque onde você anda aqui, tem parques, tem parquinhos, tem eventos para as crianças, muitos são gratuitos, tem festivais, é muito preparado para a criança, é muito legal. Fora os animaizinhos que você vai vendo da natureza mesmo, o canguru, vários outros tipos de animais aqui que acho que o pessoal nunca nem ouviu falar, tem wombat, tem vários assim diferentes, que a gente encontra mesmo na natureza, né? Não é igual no Brasil, que muitos gringos acham, você sai no Brasil, você encontra macaco. Não é tão fácil assim, né? Mas aqui, se você vai um pouquinho mais pro interior, você consegue ver o canguru. Fácil. Então, assim, tem que tirar o que tem de proveito. E aqui, por exemplo, culturalmente, as pessoas vão acampar. Então, é uma coisa que a gente faz direto em família aqui, que é a tradição na Austrália. As pessoas vão acampar o tempo inteiro, e tem esse contato com a natureza. Mesmo eu não sou muito assim né, sou mais fresquinha, mas vou lá porque é legal para as crianças e tiro o proveito daquilo, acaba sendo muito bacana com eles. E aqui, por exemplo, no inverno, a gente vai para neve, vai esquiar em família, a gente vai aproveitando a cultura daqui e vamos, né, aproveitando. E é muito engraçado que vários lugares desses sempre acaba tendo um brasileiro, porque o brasileiro, ele gosta de viajar, ele gosta de explorar, ele gosta de conhecer, né? Eu sinto muito isso. Muitas vezes tem amigas da Laila que nunca nem foi ver a neve, sendo que a neve é só 4 horas daqui de onde a gente mora, dirigindo, entendeu? É o nosso interesse, é a nossa cultura, a gente é assim, né? E aí, fora os parques, tem uma coisa assim com a natureza deles, eles são muito voltados para a natureza, para o esporte. Então, eu sinto bem diferente assim, do que a gente vive no Brasil, sabe? Não sei se porque a gente era de cidade grande, né? Acabava só ficando ali. Mas aqui a gente tem uma liberdade muito maior, eu sinto. Eu também concordo. Eu acho que a cultura canadense e australiana é bem parecida, pelo que você está me descrevendo. Muito acampamento, muito parque, muita natureza. Aproveitar a semana, não só o final de semana, aproveitar para sair, passear. Até porque a gente tem a liberdade, a gente tem a segurança de poder fazer isso. Então, não tem aquela coisa de assim, eu vou viver trabalhando. A gente tem um equilíbrio muito bom e a gente aproveita desse equilíbrio para fazer coisas numa plena quarta-feira. Por que não, né? E viajar, e explorar, e fazer. E aqui a gente vê também animal. É engraçado você ter falado isso. Esses dias a gente viu um coiote passando. A gente falou, gente, um coiote, meu Deus, que perigo e tal. E depois a gente ficou sabendo que atropelaram ele, porque ele tava no meio, assim, Eu fiquei com uma pena, assim, mas eu acho que ele tava meio perdido. A gente sempre vê Bambi, assim, passando.
Eu moro mais pro interior Sim, também, e é exatamente o que você falou. Da liberdade de poder fazer, de estar em contato com outras coisas, que no Brasil, provavelmente, eu era de São Paulo, eu não ia ter. Eu teria que me deslocar muito para ter esse contato, né? E encaixar na agenda, porque durante a semana não dá, porque trabalha até muito tarde. Então, essa liberdade, promover isso para os nossos filhos é muito bom, né? E também se integrar, ter um misto de culturas é muito legal, porque a gente também aproveita e abraça a cultura local e faz disso uma grande salada, né? E que tá todo mundo muito feliz e aproveitando. Isso é muito bom. Muito. Fora a liberdade, né? Então, por exemplo, aqui, vai andando de patinete ali na praia, anda de bicicleta na rua. É uma liberdade, assim, muito grande. Eu sinto que quando meus filhos mudaram para cá, a cabeça deles abriram, assim, muito. Eles cresceram muito individualmente, sabe? Eles cresceram muito. A minha filha ganhou uma confiança muito maior do que antes. Ela era mais tímida, ela ficou muito mais confiante. Porque acho que veio a partir da minha mudança mesmo, né? Porque eu estava mais tranquila, eu soltava mais, então ela ia sentindo mais confiança nela, né? Uhum. Porque nós brasileiros, acho que a gente é muito coruja, né? Muito galinha, né? A gente protege muito nossos filhos, né? Porque a gente veio de uma cultura que a gente realmente precisava proteger. E aqui, um dos choques também, quando eu vim para cá, são os parquinhos, né? Aqueles parquinhos que as crianças ficam penduradas, eu falo, gente, a criança vai cair, arrebentar a cabeça. Meu coração ficava assim, ai, na ansiedade, né? Eu vou ficar ali segurando. Enquanto os bebês australianos, a mãe largava a bebezinha de meses ali, engatinhando naqueles brinquedos. Gente, a pessoa não tá com medo, essa criança vai se cair, se machucar. Mas é cultural, né? E aí eles pegam, colocam as coisas na boca, e eu não, né? Toda. Falei, ai, gente, desculpa, é mãe brasileira. Mãe brasileira é assim, né? A gente. A cultura é totalmente diferente. As escolas aqui, as escolas são abertas, não tem portão. No Brasil, aqueles muros enormes com seguranças na frente, né? Então, eu ficava super insegura no início, né? Falando, ai, meu Deus, gente, nenhuma criança escapa. Não Sim, tá sobe, bem. né? Como que sabe que é a mãe, né? Quem que busca? E funciona, né? A escola funciona. Tem outras coisas, assim, de cultural, assim, que eu me preocupei no início, por exemplo, que eu lembrei agora, na hora de levar as crianças para a escola, eles ficam muito tempo na escola, eles ficam 6 horas. As crianças vão andando tudo sozinhas. Eu não consigo. Até hoje, minha filha mais velha, eu levo, eu busco. Então, é, é um cuidado que eu tenho, porque eu acho que também ter pessoas ruins tem em todo lugar, né? Então, se eu puder proteger meus filhos, eu vou estar lá, né? Então, eu tenho um cuidado que, assim, o pessoal aqui até acha inocente, né? Demais de deixar uma criança super pequena ir para a escola. Mas isso é cultural. Isso é da cultura deles, né? Mas, por exemplo, na hora de levar um lanchinho para a escola, fica lá 6 horas, o pessoal não leva almoço. É só um sanduíche. Então, sempre fiquei assim, ai meu Deus, será que eu devo levar esse almoço ou não, né? Porque é muito tempo. Eu optei por tentar mantê-la o mais parecido com as crianças daqui, para não ter um contraste, né? Porque senão a pessoa, sei lá, olha lá aquele arroz com feijão, pode ter uma recusa, alguma coisa assim. Falei, não, vamos levar um sanduichinho, vamos sentindo como que é na escola. E eu sempre ia perguntando, filha, o que as crianças levam? Então, é sanduíche, no máximo um macarrão. Então, ok, então é isso que a gente vai fazer. Por quê? Para facilitar a aceitação dela na escola, né? Até outro dia eu estava vendo um rapaz que é adulto hoje, e ele falou que quando ele era criança, mandaram ele com arroz e feijão na escola, e ele chamavam ele de, tipo, acho que cachorro, alguma coisa assim, que ele comia comida de cachorro, entendeu? Então as crianças, pois é, as crianças às vezes são pequenas, aí tem uma maldadezinha ali,
que acaba sendo igual quando eu era criança, né? As pessoas às vezes falavam, né? Coisas que não deviam. Então, tudo que eu podia evitar para ela, eu evitava, né? De que ela tivesse algum problema na escola, o Dante também, é claro. Por exemplo, no dia, aqui tem um dia de fúria na escola, que aí a escola fala, se você não tiver um time de fúria, que não é futebol, fúria é um esporte que só tem aqui na Austrália, é totalmente diferente de futebol americano, totalmente diferente de futebol normal, é um jogo que se joga num campo oval, inclusive, mas aqui é muito forte, então tem um dia disso. Então, eu não quis, apesar da escola deixar, eu não quis levar meus filhos com a camiseta do Brasil, porque não tinha nada a ver com o contexto. Então, a gente escolheu um time, vamos escolher um time aqui, vamos entrar na dança, na cultura do lugar também. E isso foi ótimo, porque aí a minha filha ficou ali com várias amigas que estavam no mesmo time dela, eles juntaram as crianças que estavam no mesmo time, aí a amiguinha dela acabou virando casaca por causa da Laila, sendo que o avô dela era, sei lá, tinha título lá do time de futebol, daquele outro time lá de Adelaide, mas aí por causa da Laila, que escolheu aleatório o time, ela mudou de time por causa dela, entendeu? Porque é importante para eles estarem no ambiente. Imagine se eu tivesse levado minha filha com um time que não tem nada a ver, né, para a escola. Eu acho que tudo na maternidade a gente tem que ter um feeling, o que vai ser melhor para o meu filho. Às vezes o que a gente acha que é melhorar, vamos manter uma alimentação saudável, é melhor, mas espera lá, isso pode ter um impacto para ela na escola. Vamos fazer o oposto. Então aqui a gente tem um café da manhã muito reforçado, com ovo, com tudo, assim, proteína. E aí na escola é um lanche. Aí volta para casa, aí a gente dá uma janta bem direitinho. Então a gente tem que saber dançar conforme a música, né? Com certeza. E pra gente fechar, queria te perguntar se seus filhos levassem apenas uma coisa da cultura brasileira pra vida, o que você gostaria que fosse? Eu acho que é a língua, né? Acho que é o português. Ou se não for falar a língua, eu acho que seria essa parte social, de se comunicar, de interagir de forma mais expansiva, né? Que é o brasileiro que é carismático, né? Eu acho que o brasileiro é muito carismático, eu acho muito, muito bacana. Obrigada por acompanhar mais um episódio do Colo de Longe. Se essa conversa tocou seu coração, compartilhe com outras mães que também estão vivendo essa experiência fora do Brasil. E não esquece de seguir a gente no Instagram, @colodelonge. A gente se encontra no próximo episódio. Um beijo e até lá!